Hoje nós vamos então pensar no estudo 3, né, sobre o ser de Deus. Vocês tiveram alguma dúvida na leitura do texto bíblico, dos textos bíblicos, do texto em si? Eu creio que, mas foi na pergunta, né? Ah, não, então a gente, e na verdade assim, acho que esse daqui, esse e o próximo, né, no geral eles são mais tranquilos, né, de conteúdo. Eu acho que, igual eu falei, o mais complexo está por vir, hein? Acho que é, não, mas não, mas o bloco. Não, mas o bloco do meio, né, que vai do 5 até o 10, até o 11, né? As polêmicas surgem todas lá, né? Essas primeiras aulas são não dá muita polêmica, não. Aí as outras já, o entendimento é mais complexo, entende? Ah? Não, mas vai chegar, pode ficar calmo. Mas vamos lá, né? Então, primeira pergunta, né? Nós podemos definir Deus? E a explicação, né? O porquê. Como é que vocês colocaram aí? Não. Por quê? É. O que que nós temos que entender quando nós pensamos sobre definição, né? Sempre que a gente está pensando em definição, nós estamos pensando em termos exaustivos, né? Então, por exemplo, defina para mim o que que é uma chave. A chave, um elemento feito de metal, serve para abrir portas, né? Tem uma codificação, enfim. Quando você faz uma definição, via de regra você tenta ser o mais exaustivo possível para você ter o máximo de precisão possível. E é nesse sentido que nós não conseguimos definir Deus, né? Como a gente vai perceber aqui na sequência, Deus ele se revela. E naquilo que ele se revela, nós o conhecemos. Só que definir Deus no sentido de conhecê-lo em plenitude, nós não conseguimos. Então o que que nós temos que entender? Naquilo que Deus se revela, nós o conhecemos. Mas nós nunca o conheceremos de maneira plena, porque a revelação não é capaz de mostrar tudo o que Deus é, e nem nós conseguimos compreender tudo que Deus é, certo? Então é nesse sentido que nós não definimos Deus, nós conhecemos Deus. Naquilo que ele se revela, nós o conhecemos. Naquilo que ele se mostra, nós podemos ter esse relacionamento, mas na ideia de captar a sua grandeza, a sua complexidade, de uma discriminação minuciosa, nesses termos de fato, nós não conseguimos, né, descrever, definir Deus, certo? Ok aqui? Isso nos leva então à segunda pergunta, né, que a gente traz aí alguns títulos, né, alguns nomes por meio dos quais Deus se revela, né? O primeiro deles é Deus propriamente dito, né? Como é que vocês colocaram aí? Deus forte e corajoso. Senhor, né? Tudo em caixa alta. Isso. É que aí já é Yahvé, né? Que acontece só no Antigo Testamento, né? Senhor, só o primeiro S maiúsculo. Isso. E o Deus Todo-Poderoso. É. Então, por que que é importante nós entendermos esses aspectos, né? Via de regra, na nossa cultura, nomes, para a grande maioria pelo menos, são só nomes, né? Por que que alguém tem tal nome? Ah, porque o pai gostou, a mãe gostou, colocou e é isso, né? Ah, no contexto do Antigo Testamento, principalmente, do Novo também a lógica ela é mantida, nomes eles são títulos, né? Tanto que nós vamos perceber isso acontecendo com os próprios personagens bíblicos. Se você se lembra lá de Samuel, né, que significa presente de Deus, né? Você se lembra que Ana, que era a mãe de Samuel, estéril, orou, e quando ela concebe, ela entende que aquilo ali é uma dádiva do Senhor. Por isso o nome presente de Deus.
Jacó, né, que é enganador, a história relacionada desde o ventre, lutando com o irmão, tentou a primogenitura já no nascimento, tentando sair primeiro, enfim. Então nós vemos que no contexto do Antigo Testamento, principalmente, nomes eles carregavam não apenas algo por meio do qual nós seríamos conhecidos, né, no sentido de uma nomenclatura, mas é no sentido de significado. Então, como Deus se revela importa por conta da cultura no qual ele se revelou, que tem esse tipo de percepção em relação a nomes. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui para Senhor em caixa alta, que é o que nós vamos encontrar como Yahvé, vai acontecer só no Antigo Testamento, que é quando Deus se dá a conhecer por meio da sarça ardente, né? É a primeira vez que nós vemos Deus ele fala, né, eu sou o que sou. Por isso que todas as vezes quando você for ler a sua Bíblia, ah, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você vai ver que algumas vezes a palavra Senhor ela aparece toda em maiúsculo, né, caixa alta. O que está sendo filado ali no hebraico é exatamente Yahvé, que é exatamente o nome pelo qual Deus deu a conhecer ao seu povo inicialmente. Nós temos nomes mais genéricos, né, que é Deus propriamente dito, que é Elohim ou Theos, né, no Novo Testamento, tanto no hebraico como no grego, que são nomes mais comuns, né, são os nomes típicos usados. Nós vamos ter Senhor com S minúsculo, que é basicamente Kyrios no Novo Testamento, Adonai no Antigo Testamento, que são nomes também que enfatizam o fato do governo de Deus, é, o Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, o Deus de guerra, o Deus que protege, o Deus que está junto. Então, a gente tem sempre que perceber isso, porque, sobretudo no Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente não, isso já está mais influenciado pela cultura grega, né? Então a gente vai ver que os nomes mais comuns no Novo Testamento são sempre Deus, Senhor, né? São os títulos mais usados, né? Theos, o Kyrios. Mas no Antigo Testamento, sobretudo, a forma como Deus é nomeado importa, porque o autor bíblico ele está, de alguma forma, trazendo uma intencionalidade no nome que usa, nas palavras que são escolhidas. Isso, no contexto do Antigo Testamento, faz muito sentido e tem muito significado. E é importante porque é a forma como Deus mesmo se revela, sobretudo quando a gente pensa no título de Yahvé, né? Que é o nome pelo qual ele se dá a conhecer ao seu povo. Né? Primeiro a Moisés, né? E na sequência nós vamos ver que a todo o povo, né? Que é se dá a conhecer também por meio desse título. Ok? Em relação a isso, tranquilo? A terceira, descreva em síntese a doutrina da Trindade. Pode falar, vocês estão em uma frase. Exato, exato. Resumidamente, Trindade é isso. Hã? Então, é interessante ter nessa definição, né? Exatamente esse ponto, né? Um Deus que subexiste em três pessoas. É a definição mais clássica, certo? Quando a gente vai pensar em Trindade, a, a definição mais clara e mais clássica é essa: um Deus que subsiste em três pessoas. E a quatro, né? E eu vou explicar algumas coisas. Nós conseguimos compreender a doutrina da Trindade? Por quê? Não.
Aham. É a economia da trindade, né? Essas funções. Isso. Isso. É porque que acontece? Quando a gente pensa em trindade, a gente também vai ver em outro momento, né, sobre até a própria encarnação, né, o Deus que é 100% homem, 100% Deus. Existem alguns aspectos, quando nós pensamos no ser de Deus, ou na figura de Cristo encarnado, que eles são difíceis, porque o ser humano, ele entende a realidade muito a partir da sua própria experiência. Então, como é que nós entendemos esse mundo? A partir das vivências que nós temos. Então, por exemplo, se eu falar que numa sala tem uma pessoa, vocês entendem. Nessa sala tem uma pessoa. Se eu falar que nessa sala tem três pessoas, vocês vão entender que existem três pessoas. Se eu falar que nessa sala tem uma pessoa que é três, nós vamos começar a ter uma dificuldade porque na experiência humana isso não faz muito sentido. Porque eu posso até falar que, por exemplo, pensando em vocês, tem três mulheres aqui, certo? Tem a Simone, tem a Beatriz, tem a Jamine. Vocês são três pessoas distintas. E vocês concordam com isso. Vocês têm características diferentes, vocês têm vivências diferentes. Então vocês têm distinções. Vocês têm semelhanças. São três mulheres, três seres humanos, certo? Mas se eu falar que vocês três são uma só pessoa, vocês não vão concordar comigo, correto? Porque vocês têm particularidades. Contudo, no ser de Deus isso faz sentido. E é nisso que nós temos dificuldade de perceber a Trindade. Por quê? Eu dizer que um só ser se revela em três pessoas distintas não encontra equivalência na experiência humana. E é nesse ponto, então, que a Trindade ela se torna complexa. E, de fato, um milagre. A gente não consegue, numa lógica da experiência humana, dizer isso. Como é que três são? A gente tem textos bíblicos, a gente tem a argumentação lógico-filosófica, que dá a base para a gente entender essa doutrina, mas, na prática, nós vamos entender isso como, de fato, uma ação sobrenatural de Deus. É algo pertinente somente ao ser de Deus, ou seja, em toda a criação, o único ser que tem essa característica de ser um em seu ser e três em suas pessoas é o ser de Deus. É uma característica única, esse atributo somente Deus possui. Então a gente não vai encontrar equivalência na realidade humana e a gente pode descrever a partir daquilo que a Escritura nos revela. E entra muito isso aí que vocês colocaram, né? Como é uma das formas mais claras da gente perceber isso é que dentro da ação de Deus nesse mundo, nós vemos que as pessoas da Trindade elas executam funções diferentes. Isso é o que nós chamamos na teologia de economia da Trindade. Por quê? Porque cada pessoa da Trindade possui funções distintas. O Pai tem a função de governo e decreto, o Filho é aquele que executa esses decretos, e o Espírito Santo é quem tem a função de aplicação e sustento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um exemplo prático, né? A gente pensa, por exemplo, na salvação. O Pai decreta, antes da fundação do mundo, quem seriam seus eleitos. O Pai, no seu governo, nos seus decretos, estabelece quem é o seu povo. O Filho, como aquele que executa a obra do Pai, é aquele então que é o agente da obra redentiva. Então, para que a eleição fosse possível, ele vem ao mundo, ele se entrega em nosso favor, ele então tem essa função de entrega. Pode entrar. E o Espírito Santo é aquele que aplica. Então, é o Espírito Santo que permanece sobre a igreja, é ele quem convence do pecado, é ele quem gera a nova vida. Então, quando a gente pensa em Trindade nesses termos, né, a gente então entende que são uma só pessoa, porque é um só Deus, possuem pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo,
eles vão se revelar na Escritura com atos diferentes, a economia da Trindade, e uma forma prática da gente decorar é assim, é a forma que eu, pelo menos, acho prática, né? Não sei se é a forma que todo mundo acha prática, mas é a forma que eu aprendi, né? E eu acho. A gente sempre pensar nesses pontos. Né? Tem um pai determina, o filho executa, o espírito aplica, né? Que a gente consegue pensar certinho nos papéis que cada um desenvolve no plano redentivo, criativo redentivo de Deus ao longo da história. Ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Se chegar atrasado, depois vocês ouvem o comecinho da aula. Mas a gente está na 5 agora, tá? Aí, mas tá gravando, aí depois vocês podem pegar. A 5, né? Sobre os atributos. O que são atributos de Deus? Em seus atos. Em seus atos. É isso mesmo. Exatamente. É sem ler, ó. Exatamente, tá certo. E como é que esses atributos eles se dividem? Exato, né? Assim, não sei se é o caso, tem um livro muito bom que eu li na época do seminário, né? E dos livros de teologia que a gente tem em português, talvez é um dos livros que melhor trata dessa questão, né? Que é O Ser de Deus e os Seus Atributos, do reverendo Weber Campos, né? Weber Pai. Só colocar lá no Google, né? O Ser de Deus e Seus Atributos, que o livro já aparece. Ele vai explicar bastante essa questão, né? Então dá para a gente ter uma certa profundidade maior nisso. Para nosso entendimento aqui hoje, o que nós temos que entender? Então, sempre que a gente fala dos atributos de Deus, eu estou pensando em qualidade, são os adjetivos, certo? Do português. Então, Deus é soberano, Deus é justo, Deus é amor, Deus é Deus gracioso, Deus de bondade. Então, tudo isso é o que nós chamamos de atributos de Deus. Nós conseguimos dividir esses atributos em duas grandes categorias: os atributos comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Aquilo que somente Deus tem. Então, por exemplo, a eternidade, somente Deus é eterno. Nós não somos a soberania, somente Deus é soberano, né? Então, quando eu penso em atributos que são incomunicáveis, eu estou pensando em algo que eu encontro somente no ser de Deus. Quando eu penso nos atributos comunicáveis, é aquilo que o próprio nome diz, né? Aquilo que ele comunicou. Comunicou a quem? A quem que ele comunicou? A nós, à humanidade, certo? Então, quando Deus, e aí a gente começa a entender um pouco daquele texto de Gênesis, né? O texto da criação. Quando Deus ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, como o texto de Gênesis vai dizer, a imagem e semelhança não tem propriamente relação com o aspecto físico. Porque se a gente pensa que, na verdade, o ser de Deus nem tem um corpo físico propriamente dito, ele assume isso na encarnação, porque antes do verbo encarnado, nem isso, ele não era da propriedade de Deus, né? Então, quando a gente vê lá em Gênesis alguém criado à imagem e semelhança, não pode ser um corpo, porque não faz sentido isso para Deus. Imagem e semelhança é exatamente aquilo que Deus tem, que lhe é peculiar, e ele coloca no homem criado. Então, por exemplo, Deus é um Deus de amor, certo? O ser humano consegue amar? A pastor mais ou menos, assim, né?
Não, eu não tô entrando no mérito da qualidade do amor. Eu estou pensando no princípio. A gente vai ver na semana que vem que o homem, que é o estudo 4, né? Quando a gente vai pensar no ser do homem, no homem, que o homem tem uma mancha no seu ser. Mas o ser humano ele consegue amar? Consegue. As suas limitações, seus defeitos, mas ele consegue. Deus é um Deus de justiça, certo? O homem ele é justo? Mais ou menos. Não, eu não tô, aí, virou, eu não tô pensando na qualidade da justiça, eu tô pensando se nós temos um senso de justiça. A humanidade tem um senso de justiça? Tem. Você pode não achar o melhor, mas a humanidade tem, certo? Então, quando a gente percebe na escritura características que são de Deus e que o ser humano também esboça, nós estamos pensando então em coisas que eram particulares de Deus e ele nos comunicou na criação. Então, quando o homem é feito à sua imagem e à sua semelhança, nós recebemos esses atributos. Então, é por isso que a gente pode amar, por isso que a gente sabe o que é justiça, por isso que a gente consegue ter criatividade, porque tudo isso é particular de Deus, mas ele comunicou ao homem criado, certo? Então, a gente sempre, os atributos de Deus, então, eles são importantes não apenas para a gente entender o ser de Deus, mas para nós entendermos a nós mesmos. Porque se o ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, entendendo mais de quem Deus é, nós também entendemos mais de nós mesmos enquanto humanidade. Né? Porque a gente entende que o nosso amor não é fruto de um mero acaso, não tem uma base sólida. Mas a gente vê que isso tem uma referência, que é o próprio Deus. E para todos os outros, né? Nossa justiça, né? Nossa criatividade, tudo isso vem de Deus e deve ser para ele também, já que em última instância é dele mesmo, né? Essa que é a ideia então que nós temos que compreender. OK? Tranquilo? A 7 ela é pessoal, né? Você poderia colocar aí o que no estudo ele coloca alguns, né? Aí você poderia colocar algum que você achou aí, mas alguém quer compartilhar ou vocês querem manter isso no particular? Sim. Uhum. Sim, com certeza. Amém. Sim, com certeza. Na verdade, perceber esse governo de Deus na realidade, né? Perceber a nossa impotência, né? Pelo menos né, quando eu penso na soberania de Deus, né? E ainda assim, ver como Deus sustenta, né? Com certeza é um dos aspectos muito bonitos, sim. Ok. Então, até aqui ok? Tranquilo? Então agora a gente vai para último, as últimas três perguntas, que também são relacionadas, né? Na verdade, as duas são relacionadas, né? A 8. Como é que nós entendemos, né, ou como é que nós podemos entender os textos bíblicos que dizem que Deus se arrependeu ou que parecem dar a entender que Deus mudou de plano? Ah, entendi. Então, beleza. Então, não é agora que você vai entender. Não, tem problema não. Você não. Aham. Ó, por exemplo, tem alguns textos bíblicos, por exemplo, um deles é quando Deus decide que vai enviar o dilúvio, né? Gênesis 6. E lá o texto diz, né? E Deus se arrependeu de criar o homem e decidiu que ia destruir toda a humanidade, né? E, por exemplo, é complexo, por quê? Porque arrependimento, ele implica em, como se fosse, eu estava lá em casa, estava meio irritado na hora, eu falei uma bobagem lá para minha esposa, me arrependi de ter falado a bobagem que eu falei. Tava isso, porque geralmente arrependimento ele implica
em não perceber as consequências. Então você já está limitando a soberania e a onisciência. E também implica em voltar atrás em algo que você fez. Então, quando a gente pensa em falar que Deus se arrependeu, nós estamos aparentemente questionando a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, os decretos de Deus. Isso, né? A perfeição moral. É, exatamente. Então, a complexidade desses textos, o de Gênesis 6 mas acontece outras vezes, principalmente no Antigo Testamento, né? A maioria das ocorrências de passagens como essas, né, a gente vê, por exemplo, a ira de Deus, né, se manifestando, né? Fala, mas como é que Deus se... Porque quando a gente ira, é porque a gente está revoltado, né? Parece que não faz muito sentido, né? Tem duas linguagens que são comuns na Bíblia que a gente precisa entender quando a gente pensa na revelação de Deus. A primeira é mais simples, a primeira é mais simples no sentido de que em alguns momentos Deus ele faz uso de formas humanas ou de formas de conhecimento humano para se revelar. Por exemplo, a gente vê que os Salmos fala Deus ele nos guarda debaixo das suas asas. Deus tem asa? Deus nos segurou com a sua forte mão. Deus tem mão propriamente dita? Às vezes eu pensando em Salmos, né? Deus tem em Cristo, tem mão. Não, mas estou pensando lá no Salmo. Tem propriamente. Entende? O que é o nome disso? Isso é um antropomorfismo. Antropo-homem, morfos, forma, certo? Então, a gente observa que existem alguns textos bíblicos onde Deus ele assume formas humanas para ser, não, na linguagem, para comunicar uma mensagem. Você entende? Fala assim, olha, Deus nos guardou com as suas asas. Deus nos protegeu. Deus nos segurou com a sua forte mão. Deus nos deu providência, nos deu livramento. Então, a linguagem poética e a linguagem bíblica, por vezes, se vale dessas imagens para facilitar o entendimento do leitor, né? No caso lá do ouvinte, né? E o que chega até nós do texto que é lido. Isso acontece quando Deus assume formas humanas para se revelar, é o que nós chamamos de antropomorfismos. E quando Deus assume sentimentos humanos para se revelar, são antropopatismos, né? Patos, né? Vem aí da palavra grega que é para sentimentos. Então, por exemplo, a gente vê Deus se arrependendo, a gente vê Deus se irando. Por quê? Porque qual que é a ideia bíblica? A ideia é que Deus, ele se vale de sentimentos que são do conhecimento humano. A gente sabe o que é ira, a gente sabe o que é ter que dar uma reorganizada na vida para adequar uma nova realidade, certo? Então, Deus ele se vale dessa experiência humana para se revelar. É o que nós chamamos de uma teoria da acomodação. A primeira pessoa a quem deu forma a essa teoria, de maneira, lógico, ele não foi o criador propriamente, mas quem deu forma sistemática para isso, no período da Reforma, foi exatamente João Calvino. Né? Foi uma das grandes contribuições de Calvino para a área da teologia sistemática. Ele então elabora a teoria da acomodação, que é exatamente essa ideia. Deus, ele se vale de sentimentos humanos, de formas humanas, de uma linguagem humana que é conhecida para que a comunicação possa ser o mais clara possível. Então, Deus não tem mão, Deus não tem asas, mas ele vale dessa linguagem para que a mensagem chegue. Deus não se ira no sentido da nossa ira e nem se arrepende no sentido do nosso arrependimento. Mas a mensagem fica clara. Ou seja, quando Deus ele olha para a humanidade em rebelião, ele entende que algo tem que ser feito. Poxa, o homem que eu criei se afastou de mim. A gente entende a mensagem quando o texto é comunicado. Deus ele precisa trazer juízo porque ele é um Deus justo e ele vê o seu povo em rebelião e isso confronta quem Deus é. Deus se ira, a gente entende a mensagem, certo? Então isso são os antropomorfismos, antropopatismos,
fazem parte dessa linguagem de acomodação que é muito mais Deus pensando em nós que somos leitores e fazendo essa comunicação clara para que nós possamos entender a mensagem do texto bíblico, aquilo que Deus quer se revelar, naquilo que Deus quer se revelar. Entenderam? Oh, pode falar, minha irmã. Sim, exatamente. Isso, né? Exatamente. Aí o desdobramento, sim, exatamente. Então, assim, porque a gente tem que entender que a imutabilidade de Deus é um dos princípios, né? Dele, né? Um dos atributos, né? Ah, mas o homem, a linguagem, né? Por isso que eu falei, a linguagem ela é parte do observador, que é a acomodação, né? Então é exatamente esse ponto, a resposta está certa, é isso mesmo, ok? Ficou claro aqui então esse ponto? Os irmãos entenderam? Certo? Então, assim, e é importante, gente, a gente pensa nisso exatamente para a gente ter essa facilidade ou pelo menos ter uma clareza com o que a gente está lidando, né? Porque é comum que a gente lê esses textos, sobretudo se você estiver seguindo aí numa leitura bíblica do Antigo Testamento, e você vai se deparar com isso, né? Não é aquele formato, mas ele chega mais compreensível possível. A nossa e Apocalipse, aí a gente já tem, aí lá já é outra coisa, na verdade, né? Quando a gente, essas metáforas, né, que a gente vê enquanto em Apocalipse, que João usa para descrever o que ele teve como visão, entra exatamente nisso, né? É uma coisa tão grandiosa que ele tenta usar ele tenta descrever da melhor, isso, ele tentou descrever na experiência dele, que é o que ele conhecia, né? Quer dizer que é literalmente isso? Vamos descobrir um dia. Provavelmente não, não em Teresa, né? Mas ele usa parte da sua experiência, né? E as parábolas, Jesus ele usa as parábolas para facilitar o entendimento, né? É o objeto, ele mesmo. Na verdade, assim, a parábola, a gente viu isso lá no começo da série que a gente está fazendo agora, né? Na verdade, Mateus 13, a gente vai ver que as parábolas elas têm um propósito duplo, né? Jesus mesmo vai falar, né? Ela, para aqueles que são seus, o entendimento era clareado, e para aqueles que não entenderiam, eles ficavam mais confusos ainda, né? Jesus fala, né? Para que vendo, vejam e não entendam. Para que ouvindo, ouçam e não compreendam. Isso é Mateus 13, né? Então as parábolas elas ainda têm um propósito no sentido de juízo, tanto de facilitação de entendimento para aqueles que são do Senhor e entenderiam a mensagem, mas também de juízo, de vendo, não compreendendo, né? Jesus aí nos mostra essa particularidade lá em Mateus capítulo 13, tá? 9. Quem pode compreender o que é necessário para a salvação e para a vida em comunhão com Deus? Certo. Alguém colocou alguma coisa? Alguém colocou alguma coisa diferente? Alguém colocou alguma coisa diferente? Alguma coisa? Ah, para a gente pensar nesse sentido. Ah, a Bíblia, nos nossos dias, é um livro extremamente acessível, correto? Hoje em dia você compra uma Bíblia muito barata. Se você não quiser comprar, você consegue entrar no seu celular, na loja de aplicativos e instalar uma Bíblia de graça no seu celular. Hoje em dia você não precisa nem pagar a Bíblia, né? A Bíblia ela é de graça nas lojas de aplicativo, né? Na internet você consegue ler os textos bíblicos de graça, enfim, né?
O advento da internet trouxe essa facilidade. E a Bíblia continua sendo dos livros mais publicados e mais lidos do mundo. A gente vê muito, não apenas cristãos, né, mas estudiosos da área da sociologia, da área da filosofia, se valendo de textos bíblicos para suas elucidações. Ah, eu acho que eu até mencionei, acho que eu não lembro se foi na semana passada ou se foi, eu nunca lembro exatamente onde eu disse as coisas que eu disse, mas eu disse em algum momento, né? Não sei se foi para vocês, né? É um desses filósofos famosos, né, no Brasil, acho que é aquele que é o barbudão lá, é o Pondé, ou é o Karnal, eu sempre confundo o nome deles. Então é o Pondé, então. O Karnal, é verdade, o Karnal é o Careca. Ele é agnóstico, né? Ele não crê em Deus, mas também não duvida, né? Ele é um agnóstico clássico, né? Pelo menos ele se posiciona assim publicamente, né? Eu não sei se vocês já ouviram algo dele, se vocês já tiveram alguma curiosidade, mas de vez em quando aparece para mim nas minhas redes sociais, esses videozinhos curtinhos, né? E você vê que muito do que ele defende são princípios cristãos. E eu já vi algumas vezes ele citando, inclusive, não cita, né, o texto e o versículo, né? Mas ele faz uma alusão clara a textos bíblicos. Por quê? Porque é uma pessoa que se valeu de maneira instrumental da Bíblia. O que é um uso instrumental? Né? Olhou para a Bíblia, viu ali princípios e valores que são compatíveis com o moralismo que ele defende, então ele traz isso para a sua argumentação, traz o que uma sociedade cristã produz como argumentação. Então é um uso instrumental da fé não, né? Mas do texto sagrado, né? Mas então, por exemplo, ele é uma pessoa que conhece certos textos bíblicos, que tem um feedback, um arcabouço baseado em muitos princípios cristãos, mas não confessa Cristo como Senhor. Então percebam que muitas vezes a ler a Bíblia não necessariamente vai fazer com que alguém se torne cristão. A gente vê isso muito claramente na filosofia, na sociologia, nas ciências da religião, né, que estudam várias pessoas que fazem uso instrumental do texto sagrado, né? Ao mesmo tempo que nós vamos ter pessoas que são extremamente simples, extremamente ah, academicamente em desvantagem, se a gente for pensar nesses termos. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, de verdade, assim. Na época da minha infância, a minha mãe, ela era da Igreja Assembleia de Deus. Até hoje minha mãe é, na verdade, né? E eu ia com ela, né? Meus pais são divorciados, então quando eu estava com minha mãe, eu morava com minha mãe, na verdade, então eu costumava ir bastante na igreja com ela, na Assembleia de Deus, né? Boa parte da minha infância e um pedaço da minha adolescência. E eu me lembro que tinha uma irmãzinha, hoje ela já é falecida, a gente chamava ela de Irmã Maria da Paz, o nome dela, né? Chamava ela de Irmã da Paz, né? Que ela era uma irmã semi-analfabeta. Ela não teve, assim, criada em roça, né? Interior de Goiás, não teve acesso à escola, sabia ali preencher o nome dela, sabia ali entender número para fazer compra, né? Mas não muito mais do que isso, né? Ela não conseguia ler a Bíblia propriamente dito. E era interessante porque ela tinha vários versículos decorados. Como ela não conseguia ler, ela decorou muita coisa mesmo. E algumas vezes, né, como eu ia com minha mãe, assim, às vezes na Assembleia de Deus é comum, né, esses círculos de oração, né, essas campanhas, programações de mulheres, ela estava muito à frente. Eu lembro que, assim, na simplicidade dela, no jeito dela, obviamente, mas ela, assim, era uma pessoa, assim, que eu lembro de que eu lembro de ver e falar assim, você via que ela era uma mulher, assim, temente a Deus. Uma mulher simples, uma mulher sem estudo, não teve oportunidade na vida. A grande verdade é essa. Então, assim, esse que é o grande contraste que eu enxergo muito claramente no Evangelho. Ao mesmo tempo, nós temos excelentes acadêmicos cristãos, né? A gente tem muita gente boa em teologia, gente que está na academia fazendo teologia, fazendo pesquisa, é louvável a Deus. Temos muitos
muita gente estudiosa e acadêmica que rechaça a Bíblia, e rechaça o texto bíblico e acha que tudo isso é uma grande baboseira. A gente vai ter pessoas que são extremamente simples e humildes e que são usados poderosamente por Deus. E a gente vai ter pessoas que são simples, humildes, mas que nunca professam o nome do Senhor. Então, quando a gente para observar a realidade, a gente percebe que a, a Bíblia é sim um instrumento que Deus usa, mas a Bíblia, se não for a. E a gente volta até naquelas lições que a gente já colocou aqui, né? Se não for a própria palavra de Deus iluminando o nosso entendimento e abrindo nosso coração, a gente não consegue responder positivamente à Escritura. Por isso que a resposta é exatamente isso. Quem pode compreender o que é necessário para a salvação? A quem Deus se revela. E quando a gente olha para a realidade, é exatamente isso que a gente vai percebendo. Se não for o próprio Deus nos convencendo, nos mostrando, nos iluminando, nos chamando, nós nunca conseguiríamos por nós mesmos responder positivamente ao Evangelho, né? A doutrina da graça, né? Que a gente vai aprofundar bem mais. A gente está lá para frente, a gente vai estudar só nesses pontos, né? Da doutrina de salvação. A gente vai aprofundar em cada um deles mais para frente. Mas é basicamente esse o ponto que nós entendemos. Quem pode conhecer Deus? A quem Deus se revela. Porque se não for o próprio Deus se revelando, nós nunca o conheceríamos. Ok? Certo? E por fim, né? O último aí para a gente encerrar por hoje. Por que que nós não podemos ver Deus? Exato, né? Quer ver? E tá com a Bíblia, lê para mim aí. Alguém abre em João 4:24 e outra pessoa, Lucas 24:39. João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Lucas 24:39. 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que estou nele. Toquem e dele verdade, porque me estado como vocês estão. Deus, igual eu falei para os irmãos, no ser de Cristo, Deus ele assume um corpo, certo? Quando o Verbo se faz carne e habita no meio de nós, que é como João vai começar o seu evangelho, Deus ele assume uma forma humana. Na pessoa de Cristo, nós temos aí o Verbo encarnado, né? Mas Deus em si é um espírito. Então, a gente não consegue, por isso que eu falei aquilo, a gente não consegue ver Deus, tocar Deus, né? A gente não consegue porque a gente está pensando de fato em um espírito. Não tem um corpo físico, como Jesus mesmo diz. Olha, aqui ele está confrontando os discípulos. Fala assim, olha, veja, se não sou eu. Eles começam a duvidar, né? Fala, não, toque aqui nas minhas mãos, né? Toque, venham aqui ver se não sou eu de fato, né? Então, eu lembro que a primeira vez, eu não sei, a primeira vez que eu ouvi isso, né? Quando a gente, nem lembro quanto que foi. Né, eu lembro que falou assim, quando a gente chegar, a gente vai assim, quando a gente chegar lá no céu, né? Chegar lá na eternidade, e a gente não vai ver Deus, né? Fala assim, meu Deus, como é que eu não vou ver Deus? Não, mas a gente vai, o Cristo encarnado, quando ele assume a forma humana, ele, né? Ele vem em corpo e ele assunta aos céus em corpo também, né? Quando a gente vai ler o final dos evangelhos, né? Então a ideia que nós temos a partir dos evangelhos é que Cristo de fato mantém esse corpo físico, ele tem de fato, né, uma forma. Mas o Pai e o Espírito, eles nunca assumiram uma forma humana, né? Então de fato eles são apenas espírito, né? Então assim, é mais para e aí é só para a gente pensar exatamente nesse sentido, né? Pensando no ser de Deus, foi o que a gente pensou um pouco hoje. Pensando então na figura do Filho, nós temos o Verbo encarnado. Mas no Pai e no Espírito,
nós estamos pensando aí em seres, né, que são de fato espirituais, né, não possuem uma forma como nós estamos habituados nas nossas relações. Ok?